Estamos iniciando o nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é melhor idade. Atualmente, a terceira idade está sendo vista de uma forma completamente diferente de algumas décadas atrás. Normalmente, uma pessoa sente-se envelhecer mais rapidamente quando atinge 60 ou 70 anos. É o meu caso, por exemplo. Seja devido a um acréscimo de problemas de saúde por perceber a diminuição das suas aptidões físicas mentais. Envelhecer é cada vez mais sinônimo de rejuvenescimento, de atividade, autonomia, de independência. Hoje existem diversas condições médicos-sociais que proporcionam uma vida mais saudável ao idoso. O programa Saúde hoje está apenas iniciando, em breve voltaremos. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é melhor idade. As nossas convidadas são doutora Juliana Bagatin Pivetta Assunção, formada em Medicina pela Universidade Estadual de Maringá e especializada em Clínica Médica. Doutora Carol Camotti, nutricionista, especializada em Nutrição Funcional através na Unixul e está cursando pós-graduação em Geriatria. E professora Ciliane Valério da Unimed. Ela é educadora física, especializada em atividade física e saúde. Agradeço a gentileza de vocês estarem aqui presentes e vamos no próximo bloco falar sobre esse tema interessante que é melhor idade. Nos aguarde e já voltaremos. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Alcro Piscinas e Lazer. Há 20 anos no mercado, proporcionando o melhor em banheiras com hidromassagem, saunas, bombas hidráulicas, piscinas e toda a linha de móveis e produtos para piscinas. E agora representando a marca Energisol, uma nova tecnologia em aquecimento da água a partir do aproveitamento da energia solar para residências, comércios, indústrias, piscinas e outros. Faça-nos uma visita e venha conhecer nosso novo showroom. Alcro Piscinas e Lazer, Avenida Brasil 5140, telefone 3225-6262. O melhor plano de saúde é viver. O segundo melhor é Unimed. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa. E queremos celebrar este momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimone, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimone, doutora Aline Maimone, experiência e atualização na área de glaucoma. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje e o tema em pauta é melhor idade. E temos as nossas convidadas que já foram apresentadas. Inicialmente vamos conversar com a doutora Juliana. Juliana, é um prazer tê-la aqui conosco. Muito obrigada. O prazer é meu estar participando e eu agradeço desde já
poder participar e conversar sobre um assunto tão importante, né, que é a terceira idade, melhor idade, e vamos fazer dela realmente a melhor idade, né? Com certeza. Bom, inicialmente, Juliana, o que é envelhecimento saudável? Bom, o envelhecimento saudável primeiramente, o que é envelhecimento, né? Tem como não envelhecer? Todo mundo fala, vou procurar não envelhecer ou retardar o meu envelhecimento. O envelhecimento é uma coisa natural, fisiológica, é uma coisa que caminha dia a dia, desde o dia que nós nascemos. E quando isso acontece de uma forma naturalmente, nós chamamos de senescência, que é um processo natural. Por exemplo, a nossa pele vai ficando mais fina, os cabelos vão tornando-se claros, né? Vão ficando brancos, vai acontecendo uma rigidez dos vasos sanguíneos. Isso seria natural. O que não é natural é quando passa a ter uma senilidade, que é uma doença, por exemplo, um diabetes, uma pessoa desenvolvendo aos 40 anos. Isso é um envelhecimento já, né? Daí tem outros fatores que envolvem, além da genética. Mas que quando você antecipa alguma doença, esse envelhecimento é marcante. Juliana, no caso, por exemplo, para um envelhecimento saudável, quais são os pilares? Primeiramente, é você ter uma alimentação saudável, né? Depois a Carol vai comentar mais sobre alimentação. Atividade física, uma atividade que também lhe proporcione prazer. Você não pode fazer uma atividade obrigado. Então, nós temos tantas atividades que podem ser realizadas, desde dança, um esporte, uma natação. Buscar dentro dessas atividades físicas alguma coisa que lhe dê prazer. Porque isso, juntamente com o exercício físico, que vai trazer benefícios, fortalecendo musculatura, os ossos, vai também trazer um alívio do estresse, que é um outro pilar importante. Você tem que ter um alívio do estresse do dia a dia, que nós vivemos muito, né? Todos os dias nós temos muitos fatores estressantes. Associado a isso, você também tem a questão de evitar alguns vícios ou os hábitos que você tem durante toda a sua vida. Por exemplo, o tabagismo, o etilismo, noites mal dormidas. Então, esses são os pilares para você conseguir ter um envelhecimento mais saudável. Aí também, quando necessário, com exames laboratoriais, uma avaliação de uma nutricionista, de um médico, também pode ser necessário a utilização de vitaminas e suplementos complementares. Juliana, quais são as doenças mais comuns da terceira idade? Bom, existe uma gama de doenças, mas não podemos deixar, né, de destacar doenças cardiovasculares, hipertensão, infarto, acompanhadas de doenças cerebrovasculares, né, os AVCs, os derrames. O câncer também, né, é uma doença que nessa faixa etária ela está em destaque. Também temos a questão da osteoporose, que é agravada quando você tem uma fratura, aí o paciente fica acamado e todas as complicações com pneumonia, daí destacando a questão da pneumonia. Dois outros pontos importantes é que nessa fase começa a questão da menopausa e da andropausa, que são as quedas hormonais, que faz parte também daquela questão do envelhecimento natural. E aí, no caso das mulheres, começam aqueles sintomas de calorões que acompanham toda a síndrome climatérica, que com a queda também desses hormônios, tem uma piora cardiovascular e outras doenças que já estavam presentes dentro desse contexto, né? No caso do homem, na andropausa, que também é a queda dos hormônios masculinos, então ocorre uma diminuição da massa muscular, uma diminuição da impotência e outros fatores que atrapalham no dia a dia. São, acho que, as doenças mais nos preocupam. Claro que quando a pessoa está nessa faixa etária, ela está mais debilitada em alguns outros órgãos, devido, no caso, a problemas que teve antigamente, né, outras doenças. Então, quando, por exemplo, tem uma gripe, por que tem essa preocupação em vacinas nessa faixa etária? Porque uma gripe para um idoso, que para um adulto pode não trazer uma consequência mais séria, uma gripe pode levá-lo à morte, né, com uma pneumonia, que já estava também com aquele pulmão mais debilitado. Então, são várias as doenças que se manifestam nesse período. Juliana, dentro desse contexto, assim, no caso da terceira idade, quais os exames de laboratório que geralmente você preconiza fazê-los?
Pensando em prevenção, são inúmeros exames que nós podemos fazer. Claro que cada paciente tem que ser avaliado individualmente. Tem que ver o contexto familiar, tem que ver os antecedentes. Por exemplo, se eu tenho histórico de diabetes na minha família, eu tenho que, o quanto antes, começar a fazer exames, né, de glicemia, fazer uma pesquisa para aquela doença que eu tenho mais manifesta naquele ambiente que eu vivo, naquela genética que eu trago da minha família. Mas, assim, de praxe, é importante nós pesquisarmos, através do hemograma, uma anemia, os exames da tireoide. No caso da mulher, a partir dos 40 anos é importante fazer a mamografia, mas acreditamos que desde sempre é feito o exame do Papa Nicolau, prevenção de colo de útero, né? No caso do homem, o PSA, para prevenção de câncer de próstata. É importante também que seja feita uma densitometria óssea, para ver como é que estão esses ossos. É importante que seja feito o lipidograma para fazer o acompanhamento da parte dos colesteróis, né? Colesterol bom, colesterol ruim, os triglicerídeos. É muito importante também que seja feita a dosagem de vitaminas. Hoje em dia, a vitamina D é uma vitamina que está sendo bastante investigada e trazido como importante, não só na parte óssea, mas também na imunidade. Aí convém, né, lembrar do contexto da imunidade mais baixa do idoso. Alguns outros marcadores cardiovasculares, dentre eles a homocisteína. O zinco é muito importante também, que está relacionado à imunidade, né? E daí, dependendo, por exemplo, se eu tenho um caso de câncer familiar, um câncer de intestino, é muito importante que seja feita uma colonoscopia a partir dos 40 anos. No caso de um câncer de mama, né, como nós já falamos, na mulher é feita a mamografia. Então, dependendo do contexto, esses exames vão se aumentando, mas é um screening bastante completo. Bom, além do exame de laboratório, eu acho importante também fazer um exame dos olhos, porque a cegueira é uma causa comum que acontece depois de uma certa idade, né, Juliana? Com certeza. O glaucoma, por exemplo, a catarata, são doenças também que acontecem nessa idade também. E o diabetes, né, na retinopatia diabética que vai se manifestando, cataratas, glaucoma, então não podemos deixar de avaliar os olhos. A parte auditiva também é muito importante, porque com essa faixa etária ocorre um declínio na parte auditiva e as pessoas até se confundem se o paciente está com sintomas depressivos. Muitas vezes não, é só colocar um aparelho, que hoje tem tantos aparelhos tão modernos, sofisticados, que é até imperceptível na questão da estética, que é complicado também a aceitação de um aparelho, mas resolve um problema muito simples, né, agravando um problema, pedindo que ocorra a agravação desse problema. Muito bem, agora vamos explorar um pouquinho a Carol, né? Quais são as orientações para favorecer uma alimentação saudável para a pessoa idosa? A maioria deles tem geralmente problemas com a mastigação ou não tem? Acho que hoje em dia com essas próteses dentárias, dentes implantados, acho que já foi superado, né? Mais ou menos, na verdade, né? A gente percebe que ainda muitos idosos têm problema com prótese dentária, né? Até porque eu tive mesmo uma paciente que ela estava fazendo a parte do implante, teve um AVE e acabou não podendo concluir a parte do implante, né? Então ela ficou lá uns 3, 4 meses sem poder se alimentar direito, ficou na base da suplementação. Então é uma coisa importante estar avaliando essa questão da dentição, né? Então atrapalha muito essa questão do consumo de frutas, porque na verdade no idoso não tem uma diferença muito grande uma alimentação saudável no adulto e no idoso, né? As regras da alimentação saudável são para todos, né? Criança, idoso, público adulto, né? Aquela questão que todo mundo já sabe, né? Comer várias vezes ao dia, né? Pelo menos 5 refeições ao dia, as 3 principais, que é café da manhã, almoço e jantar, né, os intervalos de 3 a 5 frutas, né, durante os intervalos, e bastante verduras, legumes, para que a gente consiga chegar aí numa porção adequada de fibras para ter um bom funcionamento intestinal, tudo isso. Carol, então essa é uma dieta a ser seguida então nessa faixa etária, então? Com certeza. Não existe nenhuma outra recomendação especial, não, né? Algum tipo de alimento assim especial, né? Geralmente é o variado, né? Funciona a variação, bem. Ter um prato colorido, né? Alguns alimentos a gente sabe que fontes de ômega 3 ajudam como alimentos anti-inflamatórios, né? Então o azeite de oliva, de repente até mesmo a suplementação do ômega 3,
né? Tem a questão do vinho tinto seco também, que é interessante, que ele contém resveratrol, que é uma substância que protege as válvulas cardíacas, que ajuda bastante, mas lembrando que sempre um cálice só por dia, né? Aquele suco de uva integral também funciona da mesma forma, porque ele é preparado a partir da fermentação da uva, que também funciona da mesma maneira, para pessoas que não podem estar ingerindo bebida alcoólica, né? A Juliana estava falando, inclusive, aqui conosco a respeito das doenças comuns na idade, né? A obesidade, a hipertensão, a pressão alta, né? O diabetes, né, Juliana? E, nesse caso, alimentos que contêm, no caso, né? Muito açúcar, gorduras e sais, por exemplo, são contraindicados ou existe um controle a respeito disso? Na verdade, nós temos que tomar muito cuidado com a incidência desses alimentos na dieta do idoso, né? Não é que o paciente não pode estar comendo esse tipo de alimento, pode, mas de vez em quando, né? Porque o sal e o açúcar são muito prejudiciais. Na maioria das vezes, o paciente já vem com síndrome metabólica, já apresenta uma hipertensão, junto com diabetes, um TSH, né, alterado. Então, na verdade, o idoso ele vai se cercando, não posso comer nada que tenha muito sal, nem nada que tenha muito açúcar, muita proteína não pode, porque às vezes já vem associado com uma doença renal. Então acontece que ele vai eliminando muitos alimentos da dieta e no final de tudo isso acaba desnutrindo, porque não pode comer nada, né? Poxa, eu não posso comer sal, não posso comer açúcar, né? Farinha demais, farinha branca também faz mal. Então vai cortando, né? Geralmente chega do endócrino e fala assim, mas ele falou que eu não posso comer legumes e verduras por conta do diabetes. Os legumes aumentam o diabetes também. Aumentam se comer em excesso, né? Então tem que ter um controle, um porcionamento para tudo isso, uma orientação nutricional, né, em cima dos alimentos para não ter nenhum desses problemas. Eu acredito também que uma preocupação constante é com relação ao número de refeições, né? Porque isso é fundamental, né, Carol? O número de refeições? O número de refeições, ela ajuda na questão metabólica, né? Então, a pessoa que tem um sobrepeso, se come só 2 ou 3 vezes ao dia, isso vai ser prejudicial, precisa comer mais vezes ao dia. Um diabético, por exemplo, ou um pré-diabético, que a gente vê muita gente lá na curva do 110, da glicemia 120, então precisa comer mais vezes ao dia para estar estimulando essa insulina a trabalhar com um pouquinho menos de sobrecarga, né? Que daí vai estar prevenindo o desenvolvimento da doença. Então, várias vezes ao dia é importante por conta de vários fatores, né? Com relação, por exemplo, à higienização dos alimentos, eu acho que isso é fundamental, né? Também, né? Como a Juliana falou, o idoso é um paciente que, se ele tiver uma pneumonia, ele pode vir a falecer, né? Diferente de um adulto. Se a gente pega uma infecção intestinal, pode ser que 2, 3 dias a gente esteja bem, né? Mas o idoso, ele já pode vir a óbito por conta de uma intoxicação alimentar, uma diarreia muito grave, né? E vem a desenvolver outros problemas que acabam tendo, né, levando a óbito no caso. Mas é importante a seleção desses alimentos, a higienização, né? Tudo isso é muito importante para que não haja esse tipo de problema. Agora, praticamente para finalizar, com relação à suplementação alimentar através desses medicamentos, a gente ouve muito na mídia, você ingera tal vitamina, isso é importante, é fundamental, é necessário mesmo ou isso aí é uma lenda? Não, muitos casos são necessários. Por quê? Como eu disse anteriormente, o idoso ele vai se privando de muitos alimentos, né? Ou porque não consegue mastigar por conta de prótese, ou por conta das doenças associadas. Então, a suplementação de ou vitaminas em cápsulas, ou suplementos alimentares, uma dieta completa, que nós temos várias no mercado, é interessante para que a gente consiga suprir essas carências nutricionais, tanto de proteínas, quanto de vitaminas, né? Às vezes pedir uma série de exames laboratoriais para estar verificando vitaminas específicas, mas tem vários suplementos interessantes que podem ser acrescidos, né, na dieta, que vão ajudar bastante também. Então é fundamental que se faça então, o uso, né, do nutricionista, do geriatra também, no clínico médico, né, para você ter uma postura adequada no controle de uma velhice saudável, né? Sim, com certeza, mesmo porque esses suplementos também não podem ser tomados por qualquer pessoa, né? Às vezes é um diabético descompensado, vai lá na farmácia, o vizinho está tomando suplemento, vai lá e compra o mesmo suplemento, só que ele tem sacarose, vai subir a glicemia. Então esses suplementos são específicos, né? Cada um deve tomar de uma forma.
Deveria ser individualizado. E às vezes, por exemplo, também o caso, um paciente que vai no cardiologista, está com colesterol alto, daí tiram a carne vermelha e tiram, né, tudo que tem fonte de ferro. Ele chega lá no nutricionista ou na clínica, está com anemia. Aí vai fazer uma reposição oral, tem um problema intestinal, não consegue absorver. E qual seria, então, uma outra forma de estar sendo administrado, intramuscular, endovenoso? Então tem que ter uma avaliação individual sempre, nunca comprar porque acha que está precisando, porque acha que está um pouquinho descorado. As vitaminas também, vitamina A, vitamina D, né? Elas têm efeito acumulativo, podem ter uma intoxicação no uso contínuo. Tem que ter um acompanhamento. Tem que ter clínico, laboratorial, tem que ser feito periodicamente. Individual. Essas informações que a gente vê na TV, né? Todo final de semana a gente vê que tem tudo falando sobre alimentação. A chia emagrece, a semente do maracujá baixa o colesterol, alguma coisa no lugar quem toma tal coisa não precisa tomar mais insulina. Isso é muito perigoso, né? Porque precisa ser avaliado, né? Às vezes o paciente está completamente descompensado e a gente não pode fazer essa substituição. Então sempre o clínico e a parte nutricional deve ser avaliado individual. Eu quero agradecer por enquanto a participação da Juliana e da Carol, né? A gente vai voltar no próximo bloco, né, sobre esse assunto, a melhor idade, né? Agradecemos por enquanto a atenção de vocês e nos aguarde, já voltaremos. Programa Saúde hoje, 12 anos com você. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar este momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Novíssimo visual do Colégio São Francisco Xavier traduz sua filosofia de crescer e melhorar sempre. Música, esporte, dança e grandes eventos completam uma educação baseada em excelência de ensino e valores morais e espirituais. Colégio São Francisco Xavier, um colégio que pensa no futuro de seu filho. Colégio São Francisco Xavier, onde educar com amor cristão e seriedade faz a diferença. O papel do psicólogo é ajudá-lo a entender suas dificuldades e encontrar alternativas para resolver seus conflitos emocionais. A psicóloga Michele Maimoni é especializada em psicologia clínica, saúde mental, psicoterapia infantil e do adolescente. A Clínica de Psicologia Michele Maimoni tem ambientes especialmente projetados para atender crianças, adolescentes e adultos, e ainda realização de orientação vocacional. Clínica de Psicologia Michele Maimoni. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. O glaucoma é uma doença ocular silenciosa. Você não percebe que está perdendo sua visão até que tudo se apaga. Se você tem pressão do olho aumentada, idade acima de 40 anos, pressão arterial alta, diabetes, histórico familiar de glaucoma, tratamento com corticoides, alto grau de miopia, abra seus olhos. Centro Oftalmológico Maimoni, a tradição e modernidade que você precisa para garantir um tratamento seguro para a sua visão. Dr. Nelson Maimoni, doutora Aline Maimoni, experiência e atualização na área de glaucoma. Armani, com preço imperdível, é na Óticas Carol. Aproveite essa oportunidade. Armação Armani a partir de 10 vezes de R$ 29,90. Garanta o seu em uma das 450 Óticas Carol presentes no Brasil inteiro. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é melhor idade. Vamos continuar o nosso bate-papo com a doutora Juliana, perguntando o que é menopausa e andropausa, Juliana.
Sim, a menopausa e a andropausa são processos naturais do envelhecimento, né? No caso, a menopausa da mulher, onde ocorre uma queda ou diminuição dos hormônios sexuais femininos, e no caso da andropausa, ocorre a queda dos hormônios sexuais masculinos. Bom, sintomas da andropausa e da menopausa. No caso da menopausa, os sintomas mais comuns são os calorões, né? Os famosos fogachos, onde a mulher subitamente tem um calor, começa a transpirar, isso pode ser qualquer horário do dia ou da noite. Sintomas de labilidade emocional, no momento ela está bem, no outro momento ela tem uma crise de choro, uns sintomas de angústia, aumentos de peso, e isso pode também acarretar em dores articulares, alteração na pele, que ela passa a ficar mais ressecada, inclusive na parte da região vaginal, facilitando infecções urinárias. No caso do homem, na andropausa, né, quais seriam os sintomas? Diminuição da massa muscular, uma atrofia, né, generalizada dessa musculatura, uma queda na libido, até muitas vezes uma impotência, um desânimo, uma não vontade de fazer atividade do dia a dia, uma atividade física. Basicamente isso. Bom, eu acho que ainda não entrei na andropausa, pelo jeito. Bom, continuando nosso bate-papo, como que você realiza um tratamento nesse caso? O tratamento, ele sempre tem que ser assim, avaliado, né, pelo médico ou ginecologista, no caso da mulher, ou até mesmo geriatra ou clínico, e no caso do homem pode ser pelo andrologista ou por um clínico. Muitas vezes começa até pelo cardiologista, né, que as queixas de cardiovascular levando a investigação, enfim, dentro do âmbito médico. E também a parte laboratorial, que é imprescindível. Daí, fazendo uma avaliação clínico-laboratorial, você pode fazer reposição hormonal, que também deve ser observado a questão do contexto, do histórico, se a pessoa tem uma irmã ou uma mãe que teve um câncer de mama, não é aconselhado que faça reposição hormonal nessa mulher. E do caso do homem, a mesma coisa, tem que ser sempre muito ponderado essa questão de repor o hormônio ou não. Qual é a vantagem que eu vou trazer fazendo a reposição ou qual é o malefício que eu posso trazer fazendo reposição para esse paciente? Bom, importante ressaltar aqui para os nossos amigos telespectadores, né, que a andropausa e menopausa são ocorrências normais do envelhecimento, não é? Exatamente. Gênero? A não ser que aconteça precocemente, aí já é outro problema. Sim, né? Aí daí é um caso patológico e hoje em dia a gente tem visto bastante, por quê? Fatores ambientais, o estresse, né? Uso de medicamentos, a própria alimentação, que tem muita coisa que mudou, a forma dos alimentos que a gente consome, a forma de produzi-los, é muito alimento industrializado. Então, às vezes, mulher com 34 anos, infelizmente, está tendo uma menopausa precoce. E aí vem do conflito que muitas mulheres nessa idade estão querendo ser mães. Aí, realmente, é um problema sério. E fica difícil. Bom, agora vamos explorar um pouquinho a professora Ciliane Valério, né? E eu quero agradecer, inclusive, à Unimed, a participação, né, das nossas convidadas aqui, também hoje aqui conosco. A Unimed tem um programa voltado para a população idosa, Ciliane? Sim, nós temos um programa voltado com exercícios físicos para a terceira idade, chamado Tem Vida. Esse programa ele faz parte da medicina preventiva da Unimed. Então, aí nós desenvolvemos atividades, né, atividades físicas com profissionais, com educadores físicos, realizando esses exercícios com os idosos. O programa Tem Vida, então? O programa Tem Vida. Então, esse programa já está inserido na programação da Unimed? Sim, então ele é um programa, como eu falei, né, da medicina preventiva da Unimed, e é um programa destinado para clientes da Unimed de Maringá a partir dos 60 anos. Então, quem pode participar é acima dos 60 anos? Isso, é acima dos 60 anos. Clientes Unimed Maringá, acima dos 60 anos. Por exemplo, para participar desse programa é fácil, né? Sim. Bom, sendo o cliente da Unimed de Maringá, né, como eu já citei, o cliente ele pode entrar em contato com a medicina preventiva através do telefone ou mesmo pessoalmente, indo até a medicina preventiva para fazer essa inscrição. Então, ele faz essa inscrição conosco na medicina preventiva e aí, a partir disso, nós agendamos uma avaliação física e clínica, então, para depois ele ser inserido num grupo que tem o perfil dele. Bom, aí no nosso vídeo você vai ter o telefone, inclusive, né, da Unimed, para aqueles que são usuários da Unimed, né, participarem, inclusive, desse programa que eu acho fundamental.
Com relação à atividade física, né? Terceira idade, atividade física, combina bem? Com certeza, né? Como a doutora Juliana já falou, então o envelhecimento é natural, não temos como fugir dele. Então, com o envelhecimento, além de algumas perdas que ela já citou, nós perdemos algumas capacidades físicas também, né? Então, nós perdemos força, perdemos um pouco de flexibilidade. Então, isso não chega aos 60 anos e a pessoa perde repentinamente. Então, nós vamos perdendo ao longo da nossa vida. Só que quando chegamos a partir de 60 anos, essa perda ela é muito mais rápida. Então, essa perda de força, perda de potência, perda de flexibilidade, perda de massa óssea, que aí começam a desencadear outros problemas. Então, o idoso, ele, vamos dizer assim, a partir de uma certa idade, muitas pessoas se aposentam, né? E aí acabam ficando muito tempo parados, acabam ficando mais em casa, então não fazem já a atividade do dia a dia que costumavam fazer. Então isso traz alguns malefícios aí para o idoso, por isso que combina muito bem, né? Terceira idade e exercício físico. Silene, como é que são realizadas as atividades em grupo lá na Unimed? Bom, nós trabalhamos com grupos heterogêneos, no máximo nós colocamos em cada grupo 16 pessoas, são atividades, nós trabalhamos com um método de treinamento funcional, que seria já o próprio nome já diz, né? Funcional, trabalhamos a funcionalidade. Por que nós optamos, né, por trabalho desse método? Que é um trabalho que faz com que nós fazemos exercício de uma forma global, né? Uma forma global com o nosso corpo. Então, é um método que ele pode ser realizado para qualquer pessoa. Então, no idoso, isso é muito interessante, porque com essa perda que eu já citei, né, de algumas capacidades físicas, nós conseguimos fazer com que as pessoas trabalhem para que ela tenha uma desenvoltura melhor no seu dia a dia, para ter uma vida diária mais independente possível. Bom, no caso, por exemplo, dos benefícios, né, com o treinamento funcional, quais seriam? Bom, os benefícios são muitos, mas eu vou citar alguns aqui, como aumento da flexibilidade, aumento de força, aumento de coordenação motora, né? Melhorar, né? Aumento não, mas melhorar a coordenação motora, melhorar o equilíbrio. O equilíbrio é muito importante, porque nessa faixa etária também, com essas perdas, o equilíbrio, perde o equilíbrio, perde força, o que acontece? Doutora Juliana, quedas, né? Então, infelizmente, hoje tem um nível muito alto de quedas entre os idosos. Até é constatado que a maior parte dos acidentes de idosos são quedas na própria casa. Então, por perdas de força e perda do equilíbrio mesmo. Então, esse treinamento que nós realizamos, então nós trabalhamos com pesos livres ou peso do próprio corpo da pessoa. Então, nós, por exemplo, um exemplo muito clássico ali é um levantar da cadeira. Muitos idosos chegam para a gente, quando começam as atividades, que eles tinham dificuldade em levantar de uma cadeira para fazer alguma atividade. Ou tinham dificuldade para uma mulher, por exemplo, de limpar um vidro em casa. Então, com esses treinamentos, nós conseguimos trabalhar o fortalecimento do corpo como um todo e fica muito mais fácil desempenhar as atividades do dia a dia. Silene, é interessante, quando no meu consultório eu examino alguns clientes, né, acho que a Juliana já tem observado isso também, a gente vê, por exemplo, pessoas idosas, quer dizer, vamos chamar de idosos, mas com 60 anos já que tem dificuldade, inclusive, de andar, né? E não tem aquela mobilidade, como você acabou de dizer, exatamente pelo causa da perda de massa muscular, né? E que se cai com frequência e pode, inclusive, haver fraturas de colo de fêmur, né? E o indivíduo ficar entrevado, ficar obrigado a ficar na cama por muito tempo, né? Então é importante que se faça a atividade física, né? E quais são os outros benefícios dela, Silene? Bom, nós temos, assim, vou citar como exemplos que, de repente, o pessoal aí de casa consegue até se identificar melhor. Além dos benefícios de ganho de força, ganho de flexibilidade, melhora de coordenação motora, equilíbrio e muitos outros, nós temos, os nossos clientes mesmos chegam e muitos idosos, né, a terceira idade é muito comum quadros depressivos também. Então, ali eles estão com um trabalho em grupo, a socialização deles com outras pessoas, faz com que melhore essa autoestima. Além do exercício também, liberar outras substâncias no nosso corpo que faz com que tenha uma sensação de relaxamento, uma sensação de bem-estar, uma sensação de prazer.
Então, além dessa atividade em grupo, dessa socialização, também os benefícios psicológicos também que o exercício pode trazer para essa pessoa. É interessante também a participação em grupo, que um anima o outro, né? Ai, bastante. Fora... Tá junto, às vezes com um amigo, etc. Isso vale a pena participar, né? Então, às vezes a pessoa mora sozinha, né? É muito comum a terceira idade morar sozinho, porque os filhos já saíram de casa, então estão sozinhos. Então, eles chegam ali, eles encontram companhia para eles. Encontram outras pessoas que têm o mesmo perfil que eles. Então, ali eles trocam ideias, trocam experiências, fazem comemorações, né, esporádicas. Se desenvolve também, né? Amizades. Isso é importante. Eu acho que o companheirismo, a amizade, isso é interessante. Sim. Isso, né? E as comemorações que eles fazem até na casa, um na casa do outro. Então, essa socialização é bastante importante para eles. E como é que qual o critério que você utiliza para direcionar esses grupos? Para direcionar as pessoas para esses grupos, né? Então, nós, como eu citei, a pessoa vai fazer inscrição, então ela vai fazer uma avaliação física com um educador físico, quando ela vai até a medicina preventiva, e uma avaliação clínica com um enfermeiro. Nessa avaliação é detectado, né, como está a funcionalidade dessa pessoa, como está o estado clínico dela, e a partir daí nós encaminhamos ela para um grupo que tenha esse perfil dela. Então, a pessoa não precisa ter receio de chegar lá e falar, será que eu vou ser capaz de entrar nesse grupo e fazer os exercícios que eles fazem? Que com certeza ela será. Então, ela será encaminhada e irá melhorar bastante o desempenho dela, né, nesses grupos. Celiane, bom, vale a pena repetir, claro, né, dentro desse contexto, né, como o indivíduo deve fazer para participar desses grupos? Bom, para participar, né, como eu já falei, é só ir até a medicina preventiva ou ligar na medicina preventiva e fazer a inscrição. Então, o requisito básico que nós pedimos, né, para que a pessoa não chegue até lá e não consiga participar, é que ela seja cliente da Unimed de Maringá e tenha mais de 60 anos para participar desses grupos Tem Vida. Celiane, as considerações finais suas? Bom, eu peço para que todos, né, possam fazer exercício físico, considere isso como um pilar mesmo importante para a vida, porque nós temos vários exemplos, como a Juliana falou, nós trabalhamos com várias pessoas dessa faixa da terceira idade e o melhor exemplo é o que eles falam mesmo para a gente. Então, por exemplo, professora, eu antes de chegar aqui não conseguia subir a escada da minha casa. Então, hoje eu tenho força, eu consigo subir a escada, eu consigo descer, eu consigo fazer muitas atividades que antes eu não conseguia fazer. Porque ele estava ali, né, esquecido ou desmotivado mesmo para a vida, porque pelas perdas que estavam ocorrendo na vida dele, perdas naturais que estavam ocorrendo no organismo dele. Então, fica a dica para as pessoas em casa, procurar a prática de exercício físico para melhorar aí o seu desempenho no seu dia a dia. Celiane, eu quero agradecer a tua participação, inclusive agradecer à Unimed, né, que tão gentilmente cedeu a tua presença aqui conosco hoje. Nós que agradecemos a nossa participação e poder dar essa dica para as pessoas, são dicas valiosas para a vida delas. Muito bem, nós estamos terminando o nosso bloco agora, falando sobre esse tema melhor idade. Por enquanto, agradecemos a gentileza da tua atenção e esperamos contar para o próximo bloco. Saúde hoje, 12 anos com você. Na hora dos óculos de grau, procure a Ótica Comercial. Dezenas de opções em armações e lentes e tudo facilitado pelo crediário próprio ou no cartão. Entre no clima do verão com as ótimas opções em óculos de sol das melhores marcas. Vai presentear? A Ótica Comercial também tem o presente. Grande linha em joias e relógios e vários modelos de alianças. Bom atendimento, rapidez e garantia. Procure a Ótica Comercial. Em Maringá, ótica é comercial. A Brasil Celular está há mais de 10 anos no mercado, atendendo Maringá e região na área de telefonia celular, praticando venda e troca de aparelhos novos e seminovos, com assistência técnica especializada, realizando serviços de qualidade com garantia e acessórios em geral. Aqui você encontra as marcas Apple, Samsung, Motorola, Nokia, entre outras. Desbloqueamos o seu aparelho. Acesse o nosso site www.naviodeofertas.com.br. Brasil Celular, Avenida São Paulo 380, fone 3226-8770.
A Bela Clínica quer cuidar de você e do seu bem-estar, oferecendo a mais completa linha de tratamentos na área de dermatologia e medicina estética. Dr. Júlio Seguesi, especializado em dermatologia e reconhecido pela Sociedade Brasileira Dermatológica, está pronto a atendê-lo, oferecendo o que há de mais moderno para cuidado da sua pele. A clínica dispõe de aparelhos a laser fracionado com CO2, indicado para o rejuvenescimento facial, melhorando o tônus da pele e promovendo uma remodelação do colágeno, além de tratamento para rugas, cicatrizes e estria no corpo. Venha fazer uma avaliação. Avenida Nóbrega, 340, em frente ao Bosque 2, fone 3262-1439. Bela Clínica, cuidando da sua saúde e do seu bem-estar. As Óticas Diniz estão comemorando 20 anos com uma grande festa e queremos celebrar esse momento especial com você que ajudou a formar a maior rede de óticas do Brasil. 20 anos com uma surpresa para você. Uma não, 20, são 20 carros e um pode ser seu. Consulte o regulamento em uma de nossas lojas ou no nosso site. São 20 chances de ganhar. Óticas Diniz, 20 anos e 20 carros para você. Estamos de volta ao nosso programa Saúde hoje. O tema em pauta é melhor idade. Temos uma nova convidada aqui, que é a professora Regina Taan. Professora, é um prazer ter conosco. Obrigada, tenho o prazer de estar com vocês aqui. Bom, a professora Regina, ela é doutora em Educação pela Universidade Federal Fluminense, coordenadora geral da UNAT. E como estamos falando da UNAT, eu gostaria que a professora Regina definisse para nós o que é a UNAT, Regina. Bem, a UNAT é a Universidade Aberta à Terceira Idade, é um órgão suplementar da reitoria da Universidade Estadual de Maringá, portanto, pertence à Universidade Estadual de Maringá, né? É um órgão que oferece educação superior para a pessoa idosa, mas não aquela educação superior profissionalizante como se faz para a graduação, né? Nós oferecemos uma educação não formal e permanente para a pessoa idosa. Professora Regina, qual é o objetivo, então, desse projeto, que é a UNAT? Bem, nós sabemos que houve uma mudança muito forte na pirâmide populacional, isso se comenta toda hora, e os números são muito fortes. Se no Brasil nós temos um índice de 11,3% de pessoas idosas, aqui em Maringá nós estamos com um índice superior, nós temos 12,37% da população com 60 anos ou mais. Isso, em termos numéricos, são 43.300 mais ou menos de idosos. Ou seja, Maringá tem um índice populacional de idosos superior ao índice nacional. E se temos essa população demanda serviços, né? Então, nós precisamos atender essa população de modo a afetar de forma muito significativa a qualidade de vida dessas pessoas. A UNAT trabalha buscando que essas pessoas que estão vivendo mais e que estão aí cada vez em maior número, que elas possam viver bem os anos que têm pela frente, né? Então, tudo que se faz na UNAT é buscando trabalhar em benefício da qualidade de vida, portanto, fazendo promoção da saúde, né? Com tudo que isso implica, inserção social, consciência política, aprendizagem de novas tecnologias, né? Acesso ao bem cultural da humanidade, enfim, tudo aquilo que nós estamos tentando oferecer às outras gerações, agora também oferecendo ao idoso, que a isso tem direito como cidadão, né? Quais são os profissionais que são envolvidos nesse projeto? Bem, nós temos profissionais de diversas áreas, são professores da UEM, né? Quem dá aula na UNAT são os nossos professores, e eles dão aula na carga horária de ensino, eles não recebem extra para dar aula, né? Da mesma forma que um professor da medicina pode dar aula, por exemplo, numa graduação de enfermagem, ele quando vai para a UNAT,
ele dá aula pontuando da mesma forma, né? E ele coloca isso no seu horário de trabalho. Então, por exemplo, nós temos a doutora a Idalina, da nutrição, que é professora do curso de medicina, ela dá aula de nutrição na UNAT, né? Nós temos a professora do curso de pós-graduação em educação, que dá literatura medieval, dá aula na UNAT de literatura medieval, né? Eu dou o curso de ler e escrever com muito prazer. O professor Cláudio Stiltz dá aula de filosofia para a UNAT da mesma forma que dá aula de filosofia, por exemplo, no curso de psicologia. Nós temos a doutora em enfermagem, a doutora Lígia Carreira, que é coordenadora pedagógica da UNAT, que dá sobre determinantes do processo saúde e doença, né? O doutor Donadio esteve conosco recentemente dando curso na UNAT. Então, são os professores da UNAT, os professores da UNAT são professores da UEM, de diversas áreas do conhecimento, né? Que trabalham com eles, né? Com um conteúdo de nível superior, quer dizer, o conteúdo não é banalizado, não é trivializado, né? Nós temos alunos que estão estudando Shakespeare, numa relação de Shakespeare com a telenovela que vê na televisão, por exemplo, né? E isso é dado por gente da pós-graduação da letras, do curso de letras. Então, são cursos de nível superior, de qualidade superior, né? Mesmo se essas pessoas que estão lá, às vezes, não terminaram sequer o ensino fundamental. Bom, eu acredito que os benefícios são incomensuráveis, né, para o idoso, né? E eu falo isso porque a gente tem que ter a mente ocupada o tempo todo, né? E a UNET vem, inclusive, de encontro, exatamente, de objetivo nesse sentido, né? E são vários os benefícios, né, doutora? Exatamente. Acho que o senhor falou algo agora que vem ao encontro exatamente da nossa proposta, do nosso objetivo. Às vezes há uma preocupação exacerbada com fazer ginástica. Academia, esquecem que não adianta nada um corpo bem trabalhado com neurônios que definham, sabe? Com uma mente que não se exercita. Então, pessoas que estão muito preocupadas hoje em andar, correr, fazer isso e fazer aquilo do ponto de vista puramente físico, esquecem que esse físico depende de mente, depende de um cérebro e que esse cérebro precisa ser exercitado. E não só isso. Essas pessoas, elas fazem parte de uma sociedade. E nessa sociedade, elas vão conviver com pessoas de várias gerações. Para que ela possa ser uma pessoa que colabore com essa sociedade, que faça da sua experiência algo que possa servir aos outros, é preciso que ela saiba atuar com senso crítico sobre essa experiência vivida, que ela saiba pensar aquilo que viveu, e que ela saiba pensar aquilo que está acontecendo no mundo hoje. Dessa forma, sim, ela pode ser uma pessoa presente na sociedade de uma forma que contribua para que essa sociedade fique cada vez melhor. É o que o senhor está fazendo, é o que eu estou tentando fazer, é o que nós estamos querendo fazer. Eu só dou um exemplo meu, eu estou na faixa dos 40, dos 70, aliás, que 40. 40 já foi faz muito tempo, acima dos 70, e eu tenho várias atividades, né? Além da atividade física, que já foram preconizadas aqui, né? Estudo inglês, francês e italiano, né? Quer dizer, e palavras cruzadas também no meio tempo, né? Então, para manter exatamente a mente ocupada, como a senhora disse, tem que manter os neurônios funcionando, né? Não é somente a parte física, né? E quais são as atividades básicas de um idoso, professora Regina? Olha, a pessoa idosa, antes de ser idosa, ela é pessoa, né? Eu gosto muito de, às vezes, tirar um pouco essa pecha, né? Quando você fala o direito do idoso, eu digo, o direito do idoso é o direito do cidadão brasileiro, gente. Quer dizer, ele passou dos 60, mas isso não lhe tira nenhuma condição, né? E como qualquer pessoa, ele tem as atividades da vida diária, onde ele transita pelo seu cotidiano, tendo que executar certas tarefas, né? Que são tarefas, às vezes, muito simples, como vestir-se, alimentar-se, fazer a sua higiene. Outras de um grau de complexidade um pouco maior,
quer resolver alguns problemas domésticos, operar com dinheiro de alguma maneira, atividades que implicam tomar decisões, né? Então, são as atividades que variam de complexidade e que exigem que essa pessoa seja independente e autônoma. Professora Regina, qualquer pessoa pode participar? Sim, na verdade a única condição é que a pessoa tenha 60 anos ou mais. Com qualquer nível de escolaridade, nós não vamos excluir novamente quem a vida já excluiu, né? Então, e por sermos universidade pública, nós temos obrigação de que esse curso seja absolutamente gratuito, né? Então, é absolutamente gratuito para pessoas com 60 anos ou mais. Vamos abrir novas vagas, se me permite, isso é importante dizer para a população, porque muita gente pergunta. Então, o ano que vem teremos mais vagas para as pessoas que querem ingressar. A partir do dia 20 de novembro, nós já teremos informações sobre quando e como será feita a matrícula, o ingresso dos novos interessados, que podem nos procurar na UEM. Nós estamos no bloco 123 da UEM, onde antes funcionava o Banco Itaú, e pelo telefone 3011-8995. E eu repito, 3011-8995, nós podemos dar todas as informações sobre o ingresso de novos alunos. Não existe limitação de ingressos não, né? Bem, nós temos que limitar o número de vagas, por isso as pessoas fiquem atentas para a época em que serão feitas as inscrições, por isso procurem se informar a partir do dia 20 de novembro, né? Porque o número de vagas tem que ser limitado. Só lembrando que não haverá custo algum para a participação desse programa. Perfeito. Isso é importante. Bom, professora Regina, eu quero agradecer a participação tua no nosso programa e lembrando que os nossos amigos telespectadores que participam desse projeto que é o projeto que é a UNAT. Eu gostaria de perguntar para a Carolina, a Carol, se você é criadora do programa Estar Bem Cuidadoria, é uma empresa? Isso, é uma empresa, Dr. Nelson. Na verdade, a Estar Bem nós criamos pela necessidade que o público maringaense tem do cuidador de idoso domiciliar e hospitalar. Nós fazemos recrutamento, seleção e treinamento dessas pessoas para que cuidem dentro do domicílio ou dentro do hospital, que hoje o idoso não pode mais ficar sozinho. Nós fornecemos o cuidador que faça esse tipo de cuidado lá dentro. Muito bem, parabéns. Juliana, suas considerações finais? Queria agradecer por estar aqui participando desse programa. E importante, né, como foi falado, não só da saúde física, mas a saúde mental é imprescindível. Então, foi muito importante a colocação da professora Regina, que a gente falou no primeiro bloco muito sobre a parte de saúde, do corpo, da alimentação, mas o nosso intelectual, o nosso é imprescindível também. Bom, eu quero agradecer todas as participantes do nosso programa hoje aqui, né? E lembrar aos nossos telespectadores, na próxima semana você terá o nosso programa também. Agradecer a gentileza de todos, a atenção e esperamos contar com a tua audiência para um próximo programa. Saúde hoje, 12 anos com você.